Meu nome é Adrien, tenho 34 anos. Eu não tinha planejado escrever isso. Mas depois do que aconteceu no casamento do meu irmão, sinceramente, preciso desabafar. Para contextualizar, sempre tive um relacionamento complicado com meu irmão mais novo, Tyler. Ele tem 31 anos, é charmoso, bem-sucedido e sabe fingir muito bem que é o filho perfeito. Eu sempre fui o mais quieto, o que planeja, o que conserta tudo. Era eu quem ajudava a pagar as contas quando nossos pais não conseguiam. E mesmo assim, de algum jeito, sempre fui só um figurante na história dos outros. Na infância, Tyler e eu não éramos muito próximos. Ele era o tipo de criança que quebrava as coisas e colocava a culpa em mim. E eu era o único que aceitava a culpa para manter a paz. Meus pais só suspiravam e diziam: ele ainda está aprendendo. Adrien, você é o mais velho. Dê o exemplo. E eu dava. Mesmo quando ele roubou meu carro aos 17. Amassou a lateral saindo de ré de um caminhão de festa. Fui eu quem pagou o seguro. E nem contei pros nossos pais. Quando ele foi preso aos 21 por tentar furtar colônia pra namorada. Ele me ligou. Fui eu quem pagou a fiança. De novo, fiquei em silêncio. De novo, fui o pacificador. Avançando pro presente. Tyler vai se casar com uma mulher chamada Marissa. Nos encontramos algumas vezes nos últimos 2 anos. Seria mentira dizer que nos demos bem. Ela é do tipo que fala com os olhos semicerrados, como se já estivesse entediada. Sempre bem vestida. Sempre olhando ao redor para ver se alguém mais interessante entrou. Uma vez ela chamou meu trabalho com logística de anfofo. Fiquei na minha. Mesmo assim, quando chegaram os convites do casamento, eu confirmei presença. Até ajudei Tyler com o planejamento. Indiquei um buffet ótimo com quem já trabalhei. E ele usou. Eu não esperava ser padrinho. Não sou ingênuo. Mas pensei que pelo menos teria um lugar decente na festa. Talvez até uns momentos de me sentir parte da família. O casamento foi num lugar rural lindo. Luzes penduradas em vigas altas de carvalho. Um lago brilhando ao fundo. Muito conto de fadas. Muito Instagram. Cheguei cedo, com o presente embrulhado. Um decantador com as iniciais deles e a data do casamento. Nada chamativo. Elegante. Algo para guardar por anos. Fui fazer o check-in na mesa de boas-vindas. Uma moça com fone no ouvido e prancheta me deu um sorriso forçado. Você é o Adrien, certo? Assenti. Ela olhou a lista e franziu a testa. Você está marcado como acompanhante. Pisquei, confuso. Desculpa, o quê? Você está listado como mais um. Por isso, montamos um lugar perto da entrada da cozinha, perto das dobras de guardanapo. Se você tivesse trazido alguém, seria diferente. Mas como veio sozinho? Meu estômago virou. Eu sou o irmão dele. A garota congelou. Ah, me desculpa. Deve ter sido um erro. Deixa eu. Antes que ela pudesse sair correndo. Marissa apareceu. Vestido branco impecável. Maquiagem perfeita. Sorriso congelado. Oi, Adrien. Ela falou meu nome como se deixasse um gosto amargo. Que bom que você veio. Contei à planejadora sobre os assentos. Espero que não se importe. Tivemos que tomar decisões difíceis sobre o espaço. Olhei para ela. Você me colocou do lado da cozinha. Ela riu rapidamente. Não na cozinha. Só, perto. É só para acompanhantes, sabe? Tecnicamente, você não está na festa de casamento. Tivemos que priorizar amigos próximos e parentes. Sem ressentimentos, certo? Olhei por cima do ombro dela, em direção à recepção. Mesas com toalhas finas e velas flutuantes. Pessoas rindo, brindando com champanhe. Meu tio, que não falava com Tyler há 6 anos, estava sentado bem no centro. Meu primo Ryan, que já foi pego roubando a bolsa da nossa avó, também tinha um lugar especial. E então, eu a vi. Minha ex-namorada, Tessa.
sentada a 2 mesas dos noivos, rindo com uma taça de prosecco na mão. Ela e eu namoramos por 5 anos. Foi o Tyler quem nos apresentou. E quando terminamos, descobri que eles... Claro que ela tinha um acento. Marissa deve ter notado para onde eu estava olhando. Oh, sim. Nós convidamos a Tessa. Ela e o Tyler continuaram amigos, e ela sempre foi tão solidária. Você não se importa, né? Eu não disse uma palavra. Apenas assenti lentamente. Caminhei até a cadeira dobrável que me designaram. Estava colocada de forma desajeitada, no fim de uma mesa pequena, bem ao lado de uma porta de vai-vem. Os garçons entravam e saíam correndo, desviando dos convidados e se desculpando com bandejas cheias de comida. Estava muito quente ali. E o cheiro era de peixe e alecrim queimado. Sentei por um instante. Só por um momento. A música começou a tocar. O casal entrou. Todos aplaudiram. Vi Tyler sussurrar algo para Tessa, enquanto passavam pela mesa dela. Ela sorriu de volta, calorosamente demais. Vi meu presente sendo colocado de lado. Ignorado. Empilhado junto a outras caixas. Me levantei. Fui até a mesa. Peguei a caixa do decantador e comecei a andar em direção à saída. Ao passar por Marissa, perto da pista de dança, ela me viu e gritou: Espera! Onde você vai? Parei. Me virei devagar. O salão ficou em silêncio o suficiente para ouvirem minha resposta. Mais um. Isso. Algumas pessoas engasgaram. Acho que alguém até riu. Mas eu não me importei. Continuei andando em direção às portas, com o presente na mão. Eu não estava saindo furioso. Andava devagar, calmo, decidido. Acho que foi isso que piorou as coisas para eles. Quando cheguei ao estacionamento, ouvi passos atrás de mim. Era o Tyler. Ele corria atrás de mim, a jaqueta balançando, a boca se mexendo, mas sem saber o que dizer. Adrien, espera. Cara, o que foi isso? Por que você tá indo embora? Vamos, é o meu casamento. Me virei e encarei ele. Você me deixou sentado perto da cozinha. Ele hesitou. Não fui eu. Eu nem percebi. Ela fez o mapa de assentos. Eu só pensei, olha, não é grande coisa, certo? Balancei a cabeça. Não é grande coisa. Você deu a Tessa. Um lugar melhor do que ao seu próprio irmão. Ele pareceu desconfortável. Coçou a nuca. Não estávamos tentando te excluir, cara. É só que, a Marissa queria certas pessoas na frente. Ela não queria tensão. Tensão? Repeti. Você quer dizer, eu estar na mesma sala que sua ex-amiga que namorou seu irmão? Ele não respondeu. Aquele silêncio foi o momento em que algo dentro de mim quebrou. Ou talvez, se recompôs. Eu não gritei. Não joguei o presente. Não disse nada cruel. Só me virei, destranquei meu carro e entrei. Enquanto eu ia embora, vi ele parado no cascalho. Meio acenando, meio atordoado. Como se não soubesse se ficava com raiva ou com vergonha. E isso nem foi o começo da verdadeira queda. Não fui direto para casa. Dirigi sem rumo por um tempo. Janelas abertas. O ar frio fazendo mais por mim do que qualquer esforço de autocontrole. Acabei no mirante tranquilo, na periferia da cidade. Aquele tipo de lugar onde você vê as luzes da cidade, como vagalumes espalhados num veludo preto. Estacionei. Fiquei em silêncio. Deixei tudo se acalmar. Não só o casamento, mas os anos de favoritismo, de manipulação, de ser tratado como um figurante descartável. Em um filme estrelado por todo mundo, menos eu. E ali, naquele silêncio, eu tomei uma decisão. Eu não ia mais ficar quieto.
Não ia continuar engolindo desrespeito só para manter a paz. Não respondi nenhuma das mensagens do Tyler naquela noite. Nem as da manhã seguinte. Nem a da Marissa, que dizia: Ei, desculpa pela confusão de ontem. Espero que você não esteja mais chateado. Vamos seguir em frente. Eu não respondi. Mas abri meu notebook. Veja bem. Eu trabalho com logística e coordenação de eventos. Não planejo só rotas e entregas. Cuido de fornecedores, crises e rastreamento em eventos grandes. Um dos meus clientes recentes? A empresa de buffet que o Tyler usou no casamento. A mesma que eu recomendei. A quem ajudei a crescer. Então, fiz uma ligação educada para a gerente, Nancy. Ela foi simpática, eficiente. Já tinha me agradecido depois do casamento pela conexão. Falei a verdade. Me senti desrespeitado. Não era só um acompanhante. E que eu precisaria reavaliar. Se continuaria recomendando os serviços dela no futuro. Ela ficou em silêncio por um momento. E então disse algo que ficou comigo. Tivemos que correr com tudo naquele dia. Eles pagaram menos que o depósito. Mudaram metade da lista de convidados 3 dias antes. Honestamente, se você não tivesse ajudado com a logística, a gente não teria conseguido. Sinto muito pelo jeito que te trataram. Era tudo o que eu precisava ouvir. Porque isso significava vulnerabilidades, recibos, contratos, alavancagem. Eu não fiquei furioso na hora. Esse não é meu estilo. Sou mais do tipo que vai devagar. Então, comecei, aos poucos. Primeiro, cancelei o pedido personalizado que fiz para o presente de casamento deles. Não foi só o decanter que eu dei a eles. Também providenciei um conjunto de copos de cristal combinando, que deveria ser entregue no apartamento deles na semana seguinte. Não apenas cancelei. Redirecionei para mim mesmo. Achei que poderia aproveitar as boas taças de uísque. Então, liguei discretamente para o fotógrafo do casamento. Outra amiga minha. Ela tirou fotos deslumbrantes no evento e sempre dava descontos generosos para amigos e familiares. Eu a informei que não a indicaria mais se ela oferecesse aquele preço para Tyler e Marissa. Ela entendeu imediatamente o que eu estava fazendo. Cortando tópicos discretamente, com precisão. Mas o grande momento aconteceu cerca de uma semana depois. Recebi um e-mail de Tyler. O assunto era apenas precisa de ajuda? Ele estava pedindo um favor, clássico. Aparentemente, ele e Marissa estavam planejando uma extensão de lua de mel. Eles ganharam uma viagem de 3 semanas para Bali, do tio rico de Marissa. Mas eles estavam com problemas nos passaportes. Agora estavam tentando coordenar renovações expressas de última hora. Além de remarcação de voos internacionais e transferências de vila. Palavras de Tyler. Você é o único em quem confio para consertar essas coisas. Você é bom nesse tipo de coisa. Por favor, cara. Sem desculpas, sem menção ao que aconteceu no casamento. Apenas me ajude. Eu olhei para a tela por um longo momento. E então abri um rascunho e escrevi: Ei, Tyler, eu adoraria ajudar. Mas, infelizmente, este acompanhante não aceita mais reservas. Boa sorte. Deixei sem cheiro. Não porque mudei de ideia. Eu apenas percebi algo mais satisfatório. Eu não precisava dizer nada. Em vez disso, encaminhei um e-mail para uma antiga colega minha, Angela. Ela lida com logística de viagens urgentes para clientes importantes. Não pedi para ela ajudar. Pedi para ela colocá-los na lista negra. Foi mesquinho, eu admito, mas parecia certo. Passei anos sendo consertador, a viga de suporte silenciosa para uma família que nunca percebeu o peso que eu carregava. E dessa vez, eu deixei tudo cair. 2 dias depois, recebi uma mensagem de Tyler. Desta vez, ele parecia menos como um noivo e mais como um homem se desfazendo. Você disse a Angela para não nos ajudar. Ela disse algo sobre você ser um bloqueador de clientes. O que há de errado, cara?
Estamos presos em Singapura. Os voos foram cancelados. A vila não nos reembolsa. Marissa está surtando. Qual é o seu problema? Eu não atendi. Eu estava jantando fora naquela noite com um amigo, quando vi o nome de Marissa aparecer na minha tela. Desta vez ela ligou. Eu deixei tocar. Ela deixou uma mensagem de voz. Adrien, eu não sei qual é o seu problema, mas o Tyler está perdendo o controle. Se isso é sobre o casamento, você precisa crescer. Não queríamos ferir seus sentimentos. Você deixou seu ponto. Agora pare de ser infantil e conserte isso. Isso me fez rir alto na mesa de jantar. Eu não consertei. Não respondi. Eu apenas sentei e esperei. Porque eu sabia de algo que eles não sabiam. A verdadeira consequência nem tinha começado ainda. Veja, lembra daquela fatura de buffet que mencionei? Aquela onde eles pagaram menos? Bem, acontece que uma cláusula de quebra de contrato entra em vigor quando um cliente fornece contagens de convidados imprecisas, altera solicitações dietéticas após o prazo e não envia o pagamento integral em 14 dias. Essa cláusula vem com uma multa de 25%. E Nancy estava cansada de persegui-los. Então ela entrou com uma reclamação formal no local. Isso desencadeou uma reação em cadeia de taxas. O barman também pagou menos e fez o mesmo. E de repente, Tyler e Marissa não estavam apenas lidando com uma lua de mel arruinada. Eles estavam olhando para milhares de dólares em multas por atraso e depósitos de segurança retidos. Tudo porque tentaram cortar custos e me excluir. E eu nem tinha tocado na última carta na manga. Cerca de 2 semanas após o desastre da lua de mel, comecei a ser marcado em fotos do casamento nas redes sociais. Um primo distante postou um álbum com a legenda: Belo casamento. Noite inesquecível. Parabéns Tyler e Marissa. Cliquei por curiosidade. E quero dizer isso da maneira mais literal. Foi como assistir a um rolo de destaque da minha própria borracha. Havia 83 fotos. Em exatamente uma, você podia ver a parte de trás da minha cabeça borrada perto da porta da cozinha. Eu não estava nos retratos de família. Eu não estava nos vídeos de brinde. Eu nem fui mencionado na legenda agradecendo a todos que tornaram o dia mágico. Mas você sabe quem foi mencionado? Tessa. Marcado, comentando, curtindo. Parecia deliberado, agora. Não apenas um planejamento ruim. Era como se Marissa tivesse decidido que eu não era importante e Tyler tivesse concordado. E foi aí que eu decidi que não ia mais me afastar silenciosamente. Eu iria segurar aquele espelho e deixá-los ver o que eles se tornaram. Fiz uma postagem, apenas um simples e calmo fato. Uma apresentação de slides de fotos dos bastidores que tirei no meu telefone durante a configuração. Eu ajustando os números das mesas, ajudando o florista a organizar os buquês, conversando com o buffet. Incluí uma captura de tela do mapa de assentos que o planejador de Marissa me enviou por engano em um e-mail de grupo, onde meu nome estava rotulado, mas um irmão de Tyler entre parênteses, literalmente uma reflexão tardia. Então, escrevi, ajudei a planejar o casamento, encontrei o local, consegui um desconto para o buffet. Apareci cedo para ajudar a configurar. Estava sentado ao lado da cozinha como um acompanhante. A noiva disse que eu deveria entender. Então, eu saí silenciosamente. 2 semanas depois, eles pediram ajuda novamente. Desta vez, eu recusei. Aparentemente, isso me torna mesquinho. A postagem se tornou semiviral em nosso pequeno círculo social. Eu não esperava, mas as pessoas compartilharam, comentaram, contataram velhos amigos do colégio, ex-colegas de trabalho, até mesmo membros da família. Minha prima Lauren me mandou uma mensagem dizendo: eu sabia que algo parecia estranho naquele dia. Você parecia tão desconfortável. Me desculpe por não ter respondido a todos, mas li cada palavra. Parecia uma validação, mas não foi apenas a simpatia que importou. Foi o que aconteceu em seguida. 2 dias após a postagem, Tyler me ligou novamente. Deixei ir para o correio de voz. Desta vez, ele não parecia bravo. Ele parecia nervoso. Ei,
Então a mãe de Marissa viu sua postagem e agora Marissa está surtando. Ela acha que você está tentando arruinar a imagem dela. O chefe dela te segue, cara. Ela está dizendo que precisamos que você remova isso. Eu ouvi aquela mensagem enquanto estava na academia. Ouvi 2 vezes e depois mais uma vez a caminho do meu carro. Não respondi. Em vez disso, fiz uma segunda publicação. Pediram para apagar minha última publicação. Aparentemente, a verdade é prejudicial à imagem de alguém. Eu apago se não for 100% verdade. Não serei silenciado por causa das aparências. Passei muitos anos me diminuindo para o conforto dos outros. Nunca mais. Incluí nomes, sem ódio, apenas honestidade. Esse era o truque. As pessoas podem debater opiniões. Elas não podem apagar capturas de tela e mapas de assentos. Essa publicação recebeu mais atenção do que a primeira. O chefe da Marissa não comentou publicamente, mas um amigo em comum me enviou uma captura de tela. Uma mensagem da empresa no Slack alertando os funcionários para manter uma conduta pessoal respeitosa, mesmo fora do trabalho. Junto com um lembrete de que a percepção reflete o caráter. As consequências começaram a se desfazer rapidamente depois disso. Primeiro, recebi uma ligação da mãe da Marissa. Não foi uma mensagem de voz, uma ligação completa. Eu não atendi. Mas ela deixou um discurso de 3 minutos sobre o quão prejudicial isso era para a reputação da família. E como um dia você se arrependerá de fazer uma cena por causa de uma cadeira. Por causa de uma cadeira, isso me disse tudo o que eu precisava saber. Eles ainda não entenderam. Não foi a cadeira. Foram anos de desrespeito, finalmente atravessando a represa. Então, vieram as mensagens de texto em grupo. Tyler tentou controlar os danos criando um chat em grupo familiar. Vamos esclarecer as coisas, e adicionou todos da nossa família imediata e extensa. Sua primeira mensagem: olá a todos, só quero abordar o recente drama nas redes sociais. Acho que as coisas saíram do controle. Vamos todos tentar seguir em frente. Olhei para a mensagem por 1 minuto inteiro. Então, respondi, feliz em seguir em frente, mas apenas quando as pessoas assumem a responsabilidade, não quando chamam as consequências de drama. Silêncio. Então, minha tia entrou na conversa com: eu sempre me perguntei por que você estava sentado no fundo. Presumimos que você se ofereceu para ajudar na cozinha ou algo assim. Outro primo acrescentou: honestamente, pensei que você tivesse saído porque estava doente ou algo assim. Não fazia ideia de que era tratado assim. Em poucos minutos, a narrativa que Tyler e Marissa haviam criado começou a se desfazer. E Tyler saiu do chat em grupo. Marissa me bloqueou em todas as plataformas. Mas é aqui que realmente fecha o círculo. Cerca de 3 semanas depois, recebi uma carta escrita à mão pelo correio. O envelope era grosso de cor creme e ligeiramente borrado, sem endereço de retorno. Dentro, havia um bilhete que dizia: Adrien, eu tenho refletido muito sobre tudo. Eu não vi isso antes, mas vejo agora. Eu deixei Marissa dar as cartas, porque eu pensei que manter a paz era mais importante do que defender meu irmão. Eu estava errado. Você sempre me apoiou e eu fiz você se sentir invisível. No momento mais importante da minha vida. Eu não espero perdão, mas eu queria dizer obrigado por tudo que você fez. E me desculpe por tudo que eu não fiz. Tyler. Sem desculpas, sem exigências. Apenas coloquei a carta de volta no envelope e a coloquei na minha mesa. Eu não respondi. Ainda não. Porque às vezes a melhor vingança não é vingança. É deixar as pessoas sentadas na realidade que elas construíram sem você. E finalmente perceber quem estava segurando o teto o tempo todo. E desta vez eu não estou segurando mais. Eu não respondi a carta de Tyler imediatamente. Eu a deixei lá por 1 semana, enfiada sob um peso de papel na minha mesa. Não é que eu não tenha apreciado o pedido de desculpas. Eu apreciei. Na verdade, parte de mim esperou a minha vida inteira para ouvi-lo admitir que estava errado. Sem as deflexões habituais, sem o mas você é muito sensível ou eu não quis dizer isso assim, as rotas de fuga que ele sempre se agarrou. Mas eu também sabia que isso não era apenas sobre um casamento.
Não era nem mesmo apenas sobre uma cadeira. Isso era sobre anos, décadas, realmente, sendo o plano B, o solucionador de problemas, o saco de pancadas emocional. Eu passei tanto tempo desempenhando o papel de irmão estável que nem percebi o quão longe eu tinha me deixado ser empurrado para baixo. Só para deixar os outros confortáveis. E agora, o silêncio que eu estava segurando não era amargura, era clareza. Eu precisava decidir que tipo de relacionamento eu queria daqui para frente. Não apenas com Tyler, mas com minha família como um todo. E então os feriados chegaram. O dia de ação de graças foi na casa dos meus pais naquele ano, como sempre. Eles fizeram tudo para rechear o banquete inteiro. E para minha surpresa, Tyler e Marissa foram convidados. Ou talvez eu devesse dizer ainda convidados, porque eu estava começando a perceber o quão raramente eu tinha sido o único verdadeiramente incluído ao longo dos anos. Eu não tinha me comprometido a ir, mas minha mãe me ligou uma semana antes dizendo, significaria muito se você viesse, Adrien. Sem drama, eu prometo. Então eu disse sim. Não para ser educado, não para manter a paz, mas porque eu não estava mais evitando conversas difíceis. Quando entrei em casa naquela tarde, as coisas pareciam estranhas. Não exatamente tensas, mas mais silenciosas do que o normal. Primos me deram acenos de reconhecimento. Minha tia deu um sorriso estranho. Tyler estava na sala de estar ajudando a arrumar as cadeiras. Quando ele me viu, ele congelou e então acenou duramente. Marissa não estava lá. Minha mãe sussurrou mais tarde que ela tinha outros planos para este ano, o que, sejamos honestos, provavelmente se traduziu em ela não conseguir encarar as pessoas que haviam através. Nós nos sentamos para comer. Tyler ficou quieto durante a maior parte do jantar, mexendo na comida, ocasionalmente rindo muito da piada de alguém. Ele continuou olhando para mim como se estivesse esperando uma deixa, um sinal de que tudo estava bem novamente. Eu não dei a ele. Depois da sobremesa, enquanto as pessoas circulavam e o futebol tocava suavemente ao fundo, Tyler veio até mim na cozinha. Estávamos sozinhos. Obrigado por vir, ele disse baixinho. Eu assenti. Obrigado pela carta. Ele pareceu aliviado, como se aquele fosse o quebra-gelo que ele precisava. Eu quis dizer o que eu disse. Eu fui um idiota. Eu deixei as coisas saírem do controle. Você fez. Eu respondi que não ia adoçar. Ele precisava ouvir isso dito em voz alta. Ele estremeceu, mas não discutiu. Eu pensei que talvez pudéssemos voltar ao normal. Eu o encarei. O que isso significa, Tyler? Porque para mim, normal era ser seu reserva. Era ser o cara que você ligava quando precisava de um resgate, mas não quando era promovido. Era ficar sentado atrás da cozinha, como se eu fosse uma reflexão tardia no seu casamento. Ele suspirou. Eu sei disso agora. E eu não quero mais que seja assim. Você pode querer isso, eu disse. Mas você tem que merecer. Eu não estou distribuindo segundas chances como doces. Você não pode desrespeitar alguém por anos e depois consertar com um pedido de desculpas. Ele olhou para baixo, concordando. Então o que eu faço? Eu cruzei meus braços. Você aparece consistentemente. Você para de fazer tudo sobre você. Você assume a responsabilidade sem ser perguntado. E você para de esperar que eu seja o consertador toda hora. Ele assentiu novamente, mais devagar desta vez. Ok, eu posso fazer isso. Eu dei de ombros. Vamos ver. Ele não pressionou mais o assunto. Não tentou me abraçar ou fazer uma piada para aliviar a tensão. Pela primeira vez, ele deixou o peso de seus erros pairar no ar, sem tentar se esquivar deles. Progresso. Nos meses seguintes, algo interessante aconteceu. Tyler realmente tentou. Ele começou pequenas mensagens sem pedir nada. Oi, como vai o trabalho aqui? Só pensando em você aí. Eles não eram excessivamente sentimentais, apenas consistentes. Então, um sábado, ele apareceu na minha casa com café e um saco de croissants. Sem motivo, ele disse, segurando o saco, só queria sair. Assistimos a um jogo juntos. Conversamos sobre trabalho. Ele não mencionou o casamento nenhuma vez.
Não pediu ajuda em nenhum desastre. Apenas existiu comigo como um irmão. Não foi uma reconciliação de conto de fadas. Eu não confiei nele da noite para o dia, mas algo mudou. E, aos poucos, me permiti encontrá-lo no meio do caminho. Marissa, embora nunca tenha entrado em contato. Houve boatos de que ela não estava feliz com a maneira como as coisas haviam se desenrolado. Ela perdeu algumas conexões sociais após as consequências do casamento. Especialmente entre amigos em comum que viram como ela me tratou. Ela tinha uma reputação agora, não uma que eu dei a ela, mas a que ela conquistou. Na primavera, Tyler e Marissa anunciaram que estavam se distanciando. Não oficialmente separados, apenas reavaliando o relacionamento. Eu não fiquei surpreso. Pelo que ouvi, as coisas estavam tensas desde Bali. E minha recusa em ser seu capacho aparentemente os forçou a confrontar muitas rachaduras em sua fundação. Tyler não entrou em detalhes, mas um dia, durante o almoço, ele disse: "Acho que fiquei tão envolvido em impressionar a todos que esqueci como ser real." Ela amava a versão de mim que se encaixava em seu feed do Instagram. Não o cara comendo pizza fria de moletom à meia-noite. Eu apenas assenti. Não era minha função opinar, mas fiquei feliz que ele estivesse vendo agora. Naquele verão, Tyler me convidou para seu pequeno churrasco no quintal para seu aniversário. Sem smokings, sem centros de mesa, sem mapas de assentos. Apenas amigos, hambúrgueres e um cooler com bebidas baratas. Ele me entregou o pegador e disse: "Você está de serviço na churrasqueira." Tradição certa. Não foi um grande gesto, mas parecia algo real. E quando a noite acabou, ele levantou sua garrafa e disse: "Adrien, por me mostrar o que um irmão deveria ser, mesmo quando eu não merecia." Eu não fiz um discurso, apenas brinquei com ele e disse: "Demorou bastante." Todos riram. O momento passou, mas naquele riso algo se estabeleceu. Perdão não é sobre fingir que o passado não aconteceu. É sobre escolher a quem vale a pena dar o futuro. Eu ainda guardo a garrafa de casamento no meu armário. Não é mais uma lembrança dolorosa. É apenas vidro, bonito e sólido, finalmente sendo usado do jeito que deveria ser.